A postura do espírita seria o exemplo. A senhora começou a colocar aqui, né? Não fazer o uso dessas práticas, né? Porque aí você tem autoridade. Pela essa autoridade, você já carrega através do exemplo. Então, o que o Camilo coloca para nós? Pouco tem adiantado a quantidade de informações que os espíritas estão recebendo em torno das mensagens. Nossa Senhora! É melhor até ler, né, gente? É tão sério. Aqui. Caberia ao cristão espírita ter maior atenção para com a sua vida, evitando se matricular nesse rol das atormentadas criaturas. Pouco tem adiantado o incontável número de palestras, de mensagens dos espíritos e informações médicas apontando-nos para os prejuízos dessa miséria. Olha, e ele está falando para nós, agora não é para a sociedade. Para nós espíritas, pouco tem adiantado. Imagina para a sociedade. Por quê? Sim, mas por que isso tem acontecido? Vamos trazer para o nosso meio, vamos pensar. No nosso meio. A gente faz nas festas e traz a bebida. A Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, no capítulo Alcoolismo, alucinógenos, neste capítulo, ela coloca para nós assim: o álcool ele é convidado de honra em diversas comemorações, a ponto de, se faltar o álcool, o convidado não vai. Nas festas de criança. Olha o problema. De criança tem álcool. Sim. Os aniversários de um ano tem. Sim. Aí entra, qual que é a nossa postura? Qual que é a nossa postura? Eu lembro quando eu fiz o primeiro aniversário das minhas duas primeiras filhas, que na época uma estava com 4, primeiro aniversário, uma estava fazendo 3 e a outra 1, 3 e 1. Aí o meu concunhado chegou e falou assim: ô Emerson, você sabe que o primo vai chegar aí e traz bebida para todo mundo, né? Você sabe disso e tal. Porque toda festa que ele vai, ele leva caixas de bebida para todo mundo beber e tal e tal. E o que sobrar fica para a festa, ele sempre leva. Eu falei assim: telefona para ele porque eu não vou querer que ele traga bebida aqui. Aí ele falou assim: não, mas você sabe que esse já é o hábito dele. Telefona para ele porque eu não vou querer. Vamos evitar constrangimento na porta. Ele falou: Enzo, mas você sabe que ele é assim, telefona antes que eu tome outro partido. Telefonou. Passado lá meia hora, 40 minutos, chegou o primo. O primo com a esposa, com não sei quem, então, não levou uma lata. Ué, gente, isso é respeito ao ambiente. A pessoa está sendo convidada, mas se ela fizer questão, vai beber lá. Eu não quero que a bebida entre aqui. Aí o meu pai chegou e falou assim: Emerson, seus filhos estão perguntando que hora que vai chegar a cerveja, que hora que vai descer. Uai, pai, não tem não. Ele falou: como é que é? Ô pai, não tem não. Mas o que eu vou falar para eles? Não, pai, fica tranquilo, eu mesmo falo. Aqui, olha, vocês estão aqui na festa, mas não é para beber não, tá? Porque aqui é refrigerante, suco e água. Fui na outra mesa, aqui ó, refrigerante, suco e água e tal. Mas vai ter cerveja? Não, não vai ter não. Depois você vai ter cerveja? Eu falei: não, gente. Mas por que você não nos convidou? Quem falou que eu convidei vocês? Eu não convidei vocês não. Eu convidei os filhos de vocês. Vocês vieram de intrometido. Vocês são adultos, eu convidei as crianças. Aí vocês entraram, é bem-vindo, é todo mundo bem-vindo, mas não me cobre o que está faltando, porque o que tem é para as crianças, não tem para os adultos. Ah, os adultos querem bebida. Você sabe que eu não bebo, minha esposa não bebe, na minha casa não tem bebida. Jamais vocês irão numa festa lá dentro que vai ter alguma bebida. Não vai ter. Ai, tá certo, não sei, você é chato demais, eu sei disso. E pronto, todo mundo confraternizou, tivemos outros aniversários, sempre souberam que não vai ter. O que o Camilo coloca? A primeira orientação é nossa. Primeira orientação é nossa. Aí quando ele fala, pouco tem adiantado informações médicas, mensagens, palestras doutrinárias, pouco tem adiantado. Por quê? Porque isso tudo, gente, nós já sabemos. Tudo nós já sabemos. E essas mensagens, elas não são nem para os nossos familiares, nem para a sogra, nem para o sogro. É para cada um de nós. Para cada um de Quem está lendo ela. Não tem como desviar o destinatário. Tá claro? Agora, já que estamos aí falando o exemplo do alcoolismo, vamos voltar um pouquinho lá no livro Nosso Lar. Livro Nosso Lar, capítulo 4. Lembra o bate-papo do médico Henrique de Luna e Clarence com André Luiz? Clarence está lá examinando.
o Henrique de Luna, o médico, está lá examinando o André. Vai lá com a parede ao escuro, examina, e fala assim: que pena que você veio pelo suicídio. Aí o André, o que ele fala? Suicida eu? Claro que não. Passei por um movimento cirúrgico, fiquei entre a vida e a morte lá no hospital. Depois é que eu cheguei. Aí o Henrique de Luna, mas o Clarence dá uma risada. Que a gente acha que o espírito superior não ri, mas eles riem. Aí eles dão uma risada, ele chega e fala assim: não, meu filho, deixa eu te explicar por que você veio pelo suicídio. Bom, então vamos avaliar para nós. Por que ele foi por suicídio, gente? O que ele desenvolveu? 5 causas levou o André Luiz. Quais foram as 5? Fumo, ele não fumou. Tá vendo como é que a gente está com o estudo? Deixa eu falar com vocês uma coisa. Quer ver? Levanta a mão aqui. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Levanta a mão. Pronto, mas todo mundo viu. Isso significa o quê? Tem 3 alegorias no filme, 3 alegorias no filme que não está no livro Nosso Lar. Não tá. Por exemplo, ele está fumando. Calma, não fica nervosa não. Primeiro, ele está fumando no filme. André Luiz não fumou quando ele esteve encarnado. Ele não fumou. Segundo, aparece André Luiz batendo papo com Emmanuel. Emmanuel não aparece no livro Nosso Lar. Terceiro, André Luiz está assistindo a conversa daquela mãe pedindo proteção para os 2 filhos na terra. Só que lá ela está pedindo o ministro Genésio. No livro ela está batendo papo com o ministro Clarencio. O ministro Genésio aparece no livro, mais na frente. No capítulo 13 aparece o bate-papo dela com o ministro Clarencio pedindo proteção para os filhos aqui na terra. O Genésio vai aparecer depois, não até essa hora no livro. Então, são situações que a gente acaba tomando aquilo ali. Quando eu falo assim, por que André Luiz se suicidou? Primeiro, fumou? Não, ele não fumou. Quais foram as 5 situações? Para de ter raiva. Que isso aí é motivo de... primeiro, raiva. Pronto, já peguei ela aqui, porque aí ela já está na cola do André Luiz. Primeira situação que ele pula. Segunda. É porque eu escutei ela falando que está com raiva ali, aí eu já peguei, fiquei, mano. Olha o tamanho da minha orelha. Fala aí que eu escuto aqui. Ter vida sexual desregrada também. Vida sexual desregrada, 3. Sífilis, né? Sífilis está dentro da vida sexual desregrada. Alimentação também. Alimentação, né? Gula, já tá. Álcool. E álcool, ele bebeu. Falta 1. Sexo? Sexo já tá. Sexo Então, vai dar. A outra foi vitimado por essa somatória aqui. Ele somatizou essas situações e teve câncer de intestino. E aí, olha a conversa do médico Henrique de Luna. Meu filho, vou te explicar por que você se suicidou. O seu estado encolerizado fez com que você assimilasse e destruísse, assimilasse ondas negativas, vibrações negativas e destruísse ideais positivos que estavam dentro de você por causa da cólera e do mau humor. A gula, você estava na terra, você tinha que comer para viver e você viveu para comer. Então você não precisava de ter cedido. Aí o André chega e fala assim, inclusive, aí ele chega e fala assim, mas o álcool, eu bebia socialmente. Aí ele fala, meu filho, você foi médico na terra e sabe que não existe bebida social. Toda bebida é prejudicial. Associado à gula e associado à cólera, você agrediu o aparelho renal e agrediu a parede intestinal. Ou seja, ainda assim tinha o vírus da sífilis. Mas eu posso te adiantar, olha, gente, eu acho que essa é a parte mais significativa nas nossas lidas com doença. Olha a fala do médico Henrique de Luna. O vírus da sífilis poderia não ter progredido no seu organismo se você tivesse abraçado as lides crísticas, mas como você não abraçou, em função dessas atitudes anteriores, você vitalizou o vírus e ele começou a te agredir. Ou seja, muitos de nós estaríamos inclusive doentes fisicamente, se a gente afasta do trabalho com Jesus. O estar no trabalho com Jesus representa inclusive o mata-borrão, para a gente poder se livrar de doença, de mal-estar, de transtorno, de preocupação, de depressão. O estar no trabalho com Cristo. Por quê? Porque poderia ficar muito mais grave. Está muito mais grave. Entendeu? Então, como que quando a gente fala lá das viciações, pegamos aí as 5 situações do André. Uma delas, o álcool.
Bebia socialmente. Eu pedi o Wellington para poder mandar para mim. Na Cometrim do ano passado, tinha um folder lá, folder não, um painel, cartaz que estava no fundo da palestra. Pois é, eu não sei aonde está a colocação ali que fala assim, ó, é uma frase do Emmanuel. E eu pedi o Wellington e falei assim, aonde está a frase? Eu achei aquilo lá, no livro Perante Jesus. Perante Jesus, capítulo? Eu abro aqui, depois a gente olha para mim, tá? Por que eu estou pedindo? Olha a frase que o Emmanuel coloca para gente. Quando nos chega a hora derradeira, e a morte nos pega em pleno trabalho, pode ser revista a condição de volta se ainda estivermos em condições de trabalhar. Gente, já pensou se a morte chegar e você está aqui trabalhando, estudando, auxiliando, visitando asilo? Imagina se a morte chega e te pega no bar. Olha, são duas condições diferentes da morte te achar. Qual que ela te leva mais prazerosamente? Voltar no bar, né? Então, essa fala ela é muito significativa. Quer dizer, aproveitar o nosso tempo. A gente fica com pequenas justificativas. Não, eu bebo socialmente. Não, eu só fumo de vez em quando. Isso não faz mal, não. Aí vem o Camilo falando incontáveis números de mensagens, palestras, psicofonias, e as pessoas estão passando por cima. Por quê? Porque a gente justifica para atender o próprio vício. Aí a dificuldade é nossa. Depende mais de orientação? Não. Depende de esforço. Tá claro? Dúvidas? No livro Nos Domínios da Mediunidade mesmo, André Luiz deixa claro lá sobre a questão do álcool, dessa questão, porque muita gente fala, beber um cálice de vinho que precisa de uma dosezinha por dia, saudável. André Luiz fala lá que a dose que a gente precisa, que o nosso organismo precisa de álcool, já está nos alimentos. Nós não precisamos daquele álcool da cana lá. Já está nos alimentos. O vinho, né? Tem gente que fala tem assim mais mesmo, álcool no vinho do que na cerveja. A gente aprende em psicofarmacologia que o vinho tinto seco, né, ele faz bem para o sistema cardíaco, pro coração, e também ele é antioxidante, ele traz algum benefício sim. Agora, o que vai depender é da dosagem. Então, eu estou falando é André Luiz, não sou eu que estou dizendo isso. André Luiz lá nos Domínios da Mediunidade, ele fala que ele é claro lá. A dose de álcool que a gente precisa, que o nosso corpo precisa, está contido nos alimentos. Por que eu quero trazer essa discussão? Porque os médicos costumam justificar um pouquinho, tá? Vai fazer bem, gente. O que faz bem chama-se, não é o vinho. Não, o vinho faz bem para o aparelho cardíaco. É o resveratrol, que está na uva, que está no suco também, mas na uva, no mirtilo, na azedinha. Lembra da azedinha? Quem aqui andava no mar já comeu muita azedinha, gabirobas. Frutos vermelhos, aqueles tons. A gente encontra o resveratrol. O resveratrol é que vai fazer bem para o aparelho cardíaco, para a corrente sanguínea, é o resveratrol. Então. Mas as pessoas vão lá e optam pelo vinho. Aí a gente acha que o obsessor não sabe, né? Divaldo estava chegando na casa do caminho, aí saiu um alcoolista lá do bar, todo torto, todo tonto. Ei, Divaldo! Foi abraçando Divaldo. Você tá bom, Divaldo? Divaldo falou, meu irmão, mas você tá bebendo de novo. Você tá bebendo de novo. Ele falou assim, eu bebo porque Jesus bebeu também. Jesus bebeu. Aí o Divaldo falou, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estudo tanto evangelho, eu não lembro dessa hora. Que hora que é essa? Eu vou te contar, João, que você estuda, mas não sabe o que eu sei. Eu vou te contar. Aqui, ó, Jesus bebeu, ele transformou a água em vinho, bebeu e saiu pela rua assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vocês podem ver que o obsessor conhece. Ele pode até misturar os fatos, mas que ele conhece, ele conhece. É verdade, transformou água em vinho? Transformou. Perguntou quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou. O obsessor juntou os dois e chamou Jesus de alcoólatra. Tá claro?
Então, mas Jesus transformou. A transformação que ele fez da água para o vinho tem duas conotações diferenciadas. Primeiro que, segundo os historiadores, o vinho não tinha o paladar dos vinhos tradicionais, porque não tinha o teor alcoólico. Não tinha o paladar dos vinhos tradicionais, porque não tinha teor alcoólico. Primeiro. Segundo, ele estava atendendo um pedido da mãe dele. E ele não bebeu também, não. Aí no Novo Testamento não fala. Ele transformou, mas não bebeu. Mandou servir o dono da casa. Dono da casa. Agora, vamos trazer de novo o movimento espírita. Eu estava no evento. Porque quando fala lá, mensagem, psicofonia, gente, nada, não é possível, não tem nada que nos acorda. Eu estava no evento. Aí lá no evento, no encerramento, a coordenadora falou assim, vamos aproveitar, o Emerson está aqui, a gente vai aproveitar, a casa está cheia, divulgar a nossa Semana Espírita, a nossa festa junina, que vai ser daqui a 2 semanas e tal. Porque como somos espíritos inferiores mesmo, a gente precisa divulgar as nossas comemorações e tal. E eu fiquei com isso, espíritos inferiores, na cabeça. Pronto, aí falou, já tinha terminado minha palestra. Só que ela chegou e falou assim, ô Emerson, você faz a prece de encerramento para nós? Eu falei, faço. Mas como eu estava com a informação na minha cabeça, não dei conta de me conter. Gente, olha, nós vamos participar da festa junina, vamos participar porque o movimento espírita precisa mesmo de festa junina, jantar dançante, café colonial, festival da pizza, do sorvete, da torta. É isso mesmo, noite seré. A gente faz isso, para a gente poder ganhar recursos para manter o movimento, para manter os trabalhos sociais e tal. Então participe da festa junina. Isso não é coisa de espírito inferior, não. O plano espiritual também está em festa. Eles também têm festas. Então vamos participar da festa junina. A não ser que vai ter bebida alcoólica lá. Vai ter bebida alcoólica, fulana? A presidente da casa. E ela falou, vai. E eu pensei, eu e a minha maldita língua. Eu podia ter rezado e pronto, está encerrado o trabalho. Mas agora perguntei, falei, bom, então peraí, gente. Agora nós temos que discutir sobre espírito inferior mesmo. Se vai ter bebida alcoólica lá na comemoração, eu vou pedir vocês que não utilizem da bebida alcoólica. A casa já está promovendo, ela ganhou esse álcool. Eu vou pedir vocês que participem do evento, mas não bebam. Não bebam. E os próximos eventos eu vou pedir à casa para não promover nenhum com bebida alcoólica, ainda que não vá quase ninguém. Vão poucos, mas poucas pessoas envolvidas com a qualidade do trabalho. É ilógico, dentro do movimento espírita, nós promovermos tratamento dentro da casa espírita e promover festa onde vai se alcoolizar. Depois vem aqui para tratar, agora vai lá beber. Depois vem tratar, agora vai lá beber. Isso não existe no movimento. Isso é horrível. Então eu vou pedir às pessoas que participem e não bebam, e vou pedir à casa que não mais promova. E aí, vamos fazer a nossa prece. Você era convidado. Convidado. E aí eu falei, vamos fazer a nossa prece para encerrar. Pronto, ninguém falou nada e eu fiquei 2 anos sem fazer palestra lá. Tá? Porque aí, depois começaram a chamar outra vez. Mas foi agora para você isso? Para todos? Foi ótimo. Principalmente para você, em primeiro lugar. Sim. Sabe disso. Mas por quê? Você não ficou calado, Sim. agiu de acordo com a sua consciência e fez o que era correto. Eu não vou dizer. Muito salutar para você. Eu não vou dizer que eu agi nem de acordo com a minha consciência, gente. Eu agi de acordo com o que está na doutrina. Claro. Tá claro? É o que a gente está estudando. Eu não dou conta de colocar a doutrina em prática, mas a gente começar a promover o mal-estar social, usando a doutrina ainda. Vamos fazer uma festa, não sei o que e tal. Ah não, em nome da doutrina, aí oferece lá quentão, cachaça, pinga, cerveja. Não, gente, isso é lógico. Agora, não estou discutindo naquele momento ali o que eu acho, que eu não acho, não. É claro que eu estou lutando para respeitar os princípios, mas naquele momento, dentro da casa espírita, mas a gente fica cheio de jeito. Ah, como é que eu vou falar? Porque a gente é cheio de melindre, você não pode falar porque o outro vai sair ferido, o outro vai ser ofendido. O problema é de quem se ofende. Tá claro? Desde que a gente não seja agressivo, você coloca o ponto de vista esse. Esse ponto de vista é de quem? Tanto que a hora que eu li para vocês, eu li. Na hora que eu li, vocês falaram, falei, bom, então peraí, agora deixa eu pegar do jeito que está aqui. A hora que o Espírito fala, incontáveis números de mensagens não estão valendo nada para os espíritas, com toda a orientação, eu só contei para vocês. Quando eu contei, vocês, nossa senhora, eu falei, agora vamos pegar do jeitinho que está aqui. Ele fala mais, mensagens, psicofonia, palestra, orientação. A gente está desrespeitando tudo que a gente está recebendo. Tá claro? Baseado em quê? Cultura social. Entendeu? Cultura social.
Então nós vamos ter o cuidado aí, porque senão a gente vai fomentando o álcool dentro da nossa casa. E é o passo primeiro para a gente poder chegar na maconha, não no cigarro. O cigarro já diminuiu muito. Agora, o que aconteceu com o cigarro? Vamos pegar um exemplo? Se você não tem aqueles barcos à vela, aquele mar, aquelas mulheres saradas, aqueles homens sarados, todos belos, se você não tem tudo aquilo ali, pelo menos você fuma Hollywood. Se você não tem aquela fazenda, o pôr do sol, o cavalo, mas você fuma Marlboro. Ou seja, essas propagandas acabaram. Essas propagandas acabaram. Ah, claro, diminuiu muito o número de tabagistas, diminuiu muito, mas ainda existe. Mas quem vai fazer o movimento? É a gente na questão da orientação, na questão da educação. É a gente que vai fazer. Essas propagandas acabaram. Por quê? Porque o sistema de saúde está gastando uma fábula de dinheiro para tratar os viciados. Então foi diminuindo a propaganda, foi diminuindo a propaganda. Eu lembro que no final do governo Figueiredo, olha, isso em 80, 81, a Souza Cruz propôs ao governo brasileiro pagar a dívida externa do Brasil, toda a dívida externa do Brasil, ainda no final da ditadura, ficando 30 anos sem pagar imposto. O que o governo fez? Não aceito não. 30 anos sem pagar imposto? Vai acabar com o nosso povo por causa de uma dívida? Não. Aos poucos a gente vai cerceando o limite do cigarro aqui dentro. Pronto. O governo Figueiredo passou o governo, saiu do governo da ditadura, passou para o governo civil e aos poucos as leis foram se adequando e o Brasil depois pagou a dívida dele. Não vou discutir o dia de hoje não. Mas naquela época ele pagou a dívida dele. Tá claro? Ficou resolvido, já foi pagar lá no governo Fernando Henrique ou do Lula e tal. Entenderam? Mas não ficou sem pagar imposto. Por quê? Estaria lesando o nosso povo em função das propagandas e da liberdade aqui dentro. Né? Tá? Então é a gente que vai ficar atento aí com a nossa postura. Dúvidas? Emerson, nas reuniõezinhas de família que a gente sempre faz, e agora tá assim, cada um leva o que gosta de comer e o que gosta de beber, né? Sim. Aí quem gosta, quem toma suco e tal. Mas aí, na minha casa, a gente não bebe. Mas aí sempre, isso é família, festa de família que eu tô falando. Que tá sempre reunindo aos domingos. Aí o pessoal leva a bebida lá pra minha casa. Eu, particularmente, não quero que vá a bebida pra lá. Mas é família do meu marido. Não tem como, eu não vou proibir a família do meu marido levar, porque tem tudo aquilo ali. Sim. Aí tá vendo? É complicado. Como é que eu não vou deixar entrar bebida alcoólica na minha casa? Sim, é complicado. Se fosse eu morando sozinha, aí eu faria isso, eu proibiria. Sim. Mas não sou só eu. Aí é complicado, a bebida tá entrando. Aí... Você não tem o que fazer. Você não vai comprar guerra com o seu então, marido eu dentro vou de comprar casa. guerra com ele. É. E com a família Isso. dele, que é pior. Se você tivesse comprado antes de casar, tava tudo bem. Mas você comprou agora, depois? No início você aceitou, agora você vai negar? Aí tá. Não tá. Aqui, a minha esposa tinha uma coleção de bebidas. Quando a gente namorava, ela tinha uma coleção. Faltando alguns meses, 1 ou 2 meses para casar, eu falei, meu bem, depois a gente tem que resolver o que nós vamos fazer com isso aqui. Ela falou assim, uai, vamos fazer um barzinho lá em casa? Eu falei, não, eu não quero, não. Ela estava chegando do catolicismo. Que eu a conheci, ela era católica. Eu falei, não, mas eu não quero barzinho, quero álcool dentro da nossa casa. Porque eu não bebo. Você bebia a tal caipivódica e parou. Quando foi me conhecendo, depois foi conhecendo a doutrina, largou. Para que nós vamos levar isso? Ah, porque às vezes vai alguma visita. Eu falei, não precisa de dar isso para visita, não. Se não é bom para nós, não vai ser bom para visita. Ela falou assim, então eu vou pegando, separando, que cada uísque caro, coisas que ela tinha ganhado de empresa e tal. Eu vou levar então aqui pro meu avô, pro meu tio, não sei o que e tal. Eu falei, você vai sozinha, né? Porque eu não vou com você. Ela falou, não, eu vou dar de presente. Se pra mim é uma desgraça, eu vou querer a desgraça do outro. Ela falou, Emerson, o que você vai fazer? Então, Emerson, se fosse sua, o que você faria? Eu falei, não posso te contar, porque não é minha. Ela falou assim, então tá, finge que é sua. Não é, você não me presenteou. Se você me presentear, passa a ser minha. E eu já faço e pronto, o que eu fizer tá feito. Ela falou assim, nossa senhora, que chatice. Então tá, são todas suas. Ô, meu bem, você tem certeza? Tudo meu? É, então ótimo. Fui colocando tudo na pia, abrindo e jogando fora. Tudo na pia, abrindo e jogando fora. Peguei 2 sacos de 100 litros e enchi de casco. Tá? E depois levei para distribuição. Você imagina bem. Agora, na nossa casa, quem vai criar o hábito? A família tem que estar coerente. Os dois.
Os 3, os 5, os filhos, tem que estar. Aí um dia eu cheguei na minha casa, eu estou dando esses exemplos do tabagismo, antes da gente entrar na droga. Eu cheguei na minha casa, estava lá, meu sogro, minha sogra, minha cunhada com o marido, eu cheguei do abrigo nosso. E o telefone tocou, já cheguei, atendi. Meu sogro estava na janela ali, foi lá dentro na cozinha, voltou e eu estou no telefone. Eu estou vendo meu sogro com a latinha na mão. Eu estou no telefone, então quando eu desligo o telefone, meu sogro fala assim, você não vai, né, Emerson? Eu falei, meu sogro, é cerveja? Ele falou, não, não vou. Meu sogro, eu não vou e eu não quero que venha na minha casa com bebida. Então, se o senhor trouxe essa, eu não vi a hora que o senhor chegou, porque quando eu cheguei vocês já estavam aqui. Se o senhor trouxe essa, se trouxe outras, faça o favor de não abrir. E o senhor trouxe essa, em respeito a essa que o senhor abriu, o senhor bebe até o final. Ele falou, oi, isso é uma bobagem, é só uma cerveja. Eu sei, meu sogro, mas na minha casa eu não quero. Na minha casa eu não quero. Nisso a minha sogra estava com a minha esposa na cozinha. Aí a minha sogra pensou em ir lá na sala, a minha esposa falou assim, deixa mãe, deixa eles dois pra lá. Não vai lá não. Pronto. Aí fomos pro almoço e tal, meu sogro deu pressa em ir embora, na hora que acabou o almoço. Minha filha, minha sogra chegou no portão, na saída do prédio, e falou assim, ô Emerson, foi bom você ter chamado. Meu sogro já desceu, morava no 3º andar. Ele desceu, já foi pra portaria. Aí ela pegou e falou assim, Emerson, foi bom você ter chamado a atenção dele. Você sabe por quê? Ele tá bebendo demais, Emerson. Você tá bebendo demais. Eu falei, minha sogra, eu não chamei a atenção dele. Emerson, você chamou, eu tava na cozinha, eu escutei. Eu falei, minha sogra só escutou tudo errado. Eu não chamei a atenção dele. Eu falei que eu não quero que beba na minha casa. Mas esse vai chamar a atenção? Não, minha sogra, peraí. Abri a geladeira, tinha outra latinha lá. Eu falei aqui, ó, essa aqui também é dele. Não, eles podem jogar fora, minha sogra é dele. Aqui, a bebida é dele, eu não chamei a atenção dele, ele é seu marido, ele é seu problema. Faz favor de levar a bebida e leva ele também. Ela pegou e foi embora com a bebida, com o marido, pronto, acabou. Tá? Agora, quem pensa assim, nossa, o Emerson falando desse jeito, parece agressivo. Tá? Parece agressivo. Ele ia fazer uma cirurgia de coração. Alguns anos depois, ele falou assim, Emerson, estou precisando ter uma conversa com você. No almoço lá, todo mundo reunido, sobrinho, filho. Tá bom, meu sogro. Depois da reunião, depois do almoço, ele me chamou lá no quarto e falou, Emerson, eu vou fazer uma cirurgia de coração na terça-feira e eu quero te mostrar que aqui estão os documentos da casa, eu acabei de pagar o financiamento aqui, aquele antigo financiamento, como é que é o nome daquele lá? Financiamento da casa própria, que tinha um outro nome lá. Não era quadro. BNH. Eu estou aqui o carnê do BNH, acabei de pagar, tem uma poupançazinha aqui com R$4.000, aqui tem os documentos lá do velório, já paguei o túmulo e tal, porque está tudo pronto. As dívidas, né? Dívida, mostrou tudo, deixou tudo separado na pasta e falou, Emerson, eu falei, sogro, por que o senhor está mostrando? Ô Emerson, eu vou fazer uma cirurgia de coração. E olha, não é uma cirurgia qualquer, não é uma cirurgia de dente, então pode ser que eu morra. E aí se eu morrer, você tem mais tranquilidade para poder lidar com isso, que eu sei que minha esposa, minhas filhas, genro, todo mundo vai desesperar. Pronto. Contou, passou, depois minha esposa falou assim, o que papai queria com você lá dentro? Eu falei, segredo. É o quê? Isso é para matar a mulher, né, gente? Você falar que é segredo é para matar a mulher. Mas por que ele chamou você? Você foi o último genro a chegar. Eu falei, mas sou o mais confiável. Aí, ou seja, na realidade, gente, nós achamos que a gente tem que ficar fazendo meio de campo para poder agradar as pessoas com uma bebida aqui, um jeitinho ali. Nós temos que parar com isso. Se não é da minha prática, eu tenho que agradar a visita. Por que eu tenho que agradar? Se a visita me visita, é porque gosta de mim, não é do que eu vou oferecer para ela de comes e bebes, não. Tá claro? E eu vou oferecer algo que é saudável para mim e para os meus filhos. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso não. E aí vem a orientação do caminho. Pois tá? é. A gente está com dificuldade de colocar Isso é a maior verdade. Eu tenho parentes que não vão na minha casa porque eu não tenho bebida na minha casa mais. Sim. Porque o meu irmão morreu de alcoolismo e o meu pai também. E eu conversei com o Carlos e nós decidimos não ter bebida na nossa casa. Eu tenho parentes, tios, primos e alguns parentes que não vão na minha casa porque sabem que hoje não tem bebida lá. Sim, mas lá na sua casa eles não vêm visitar. Não porque vem. são parentelas consanguíneas. Olha os seus parentes aqui. Pois é, aqui. Tá? Aqui está todo mundo compactuando com os mesmos objetivos, Certo. o mesmo propósito. Mas é isso aí mesmo que você falou. Tudo que você falou aí estava mexendo comigo. Porque eu e meu marido decidimos assim
e a gente vê que a gente É está quando os certo. dois entrou no Acordo. consenso, né? Acordo. Aí tudo bem, né? Por isso que eu dei o exemplo lá do namoro.